Olá, seja bem-vinda e seja bem-vindo. Esse é o Carteira Inteligente, o programa semanal da CNN sobre investimentos e finanças pessoais. No programa de hoje, a gente vai falar sobre aquela que, para a maioria das pessoas, é a maior operação financeira da vida, o financiamento imobiliário. Nesse período de pandemia, acredite, o setor passou meio tranquilo pela crise que alguns segmentos foram levados à lona na economia. Tem muita gente que se cansou da casa antiga e agora está procurando um imóvel maior, mais bacana, com varanda, com quintal, com grandes áreas. Mas aí vem a pergunta: qual que é o melhor jeito de financiar a tão desejada casa própria? Para falar sobre esse assunto, eu converso com dois especialistas no tema. Rafael Sasso, que é cofundador da plataforma de comparação de financiamento imobiliário Melhor Taxa, e também com Sandro Gamba, que é diretor de negócios imobiliários do Santander Brasil. Os dois estão aqui comigo pela internet e eu começo o programa perguntando para o Rafael. Rafael, é hora de investir e comprar um imóvel? Sim, eu acho que é uma ótima hora, na verdade, né? Eu acho que as taxas nunca estiveram tão baixas, né? Junto com a Selic, os bancos começaram a acompanhar mais agora a queda da taxa. Então, é um momento muito bom, até porque com mais queda de taxa, né, mais ampliação do crédito, como a gente está vendo aí pela frente, vão ter mais negócios imobiliários e os preços pode ser que comecem a subir, a reagir mais a isso. Bacana. Sandro, então, já que a gente está no momento que é propício para essa operação, queria que você contasse um pouco como é, em tese, o passo a passo para quem está interessado em contratar um financiamento imobiliário. Eu encontrei meu imóvel dos sonhos ali, e aí? A partir daí, o que eu devo fazer? Fernando, o importante, como você falou, né? O financiamento imobiliário é um financiamento a longo prazo. Então, para você iniciar esse financiamento, é elaborar o seu planejamento financeiro, verificar todas as suas condições. O momento seguinte é verificar e obter uma carta de crédito em alguma instituição financeira. Essa carta de crédito vai te permitir verificar qual o seu valor e qual o imóvel que você tem condições de estar adquirindo. E o momento seguinte, evidentemente, é você estar procurando o seu imóvel do sonho, o seu imóvel para atender suas necessidades. Então isso é interessante aqui, porque o Sandro está dizendo que, na verdade, o ideal é até você, antes de encontrar a casa dos seus sonhos, ir no banco, ir numa instituição financeira para entender até onde você pode ir, até onde o seu salário permite o financiamento e para ver também quanto você tem guardado ali para dar de entrada. Rafael, seguindo esse passo a passo ainda para as pessoas que estão nos acompanhando, como é que eu escolho, então, uma instituição financeira? Com base, quais são as premissas que eu devo analisar e comparar entre o banco A, B e C para escolher onde é que eu vou fazer meu financiamento imobiliário? Então, Fernando, tem algumas questões que são técnicas, né? Então, de como que eu comparo, onde está mais barato, onde que, de repente, para a minha idade, para o meu perfil, né? O que eu quero do banco. E tem algumas premissas que também são qualitativas, né? Da região, do tipo de imóvel que eu estou vendo. Se, de repente, eu fizer no banco que eu já tenho conta, se vai sair mais rápido, porque eu já assinei uma promessa de compra, eu já estou muito avançado no processo, né? Então, é um pouquinho específico de cada caso, né? O importante é que, do ponto de vista técnico, taxa é super importante de olhar, mas você precisa olhar a CET, né? Então, o banco vai mostrar para você qual o custo efetivo total desse crédito, né? Qual que seria a taxa verdadeira do crédito com outros custos embutidos que são específicas da pessoa que está procurando o crédito. Então, Rafael, só para a gente deixar bem clara essa questão das taxas. Se eu for no banco A, no banco B, no banco C, mostrar meu contra-cheque, mostrar quanto que eu tenho guardado, o banco vai simular ali nos sistemas dele e ele vai me informar uma taxa, que é essa CET ou CT, se você for de São Paulo, que é esse custo efetivo da operação. É isso. E essa taxa, sendo essas três letrinhas, eu consigo comparar. Não estarei comparando laranjas com bananas nos bancos. É esse numerinho que eu comparo. É exatamente esse número que gera padronização para você poder comparar, né? Eu acho que até como o Sandro comentou, essa operação é a operação mais importante da vida de uma família, né? Você vai ficar ali 20, 30 anos pagando. Então é importante comparar bem, checar, tirar todas as dúvidas e olhar bastante a CET, né? A taxa do crédito imobiliário, ela é importante, mas é a CET que vai te dar comparabilidade entre as opções que você tem. Tá, bacana. Sandro,
antes de entrar na operação propriamente dita, ainda destrinchando essas qualificações, as características dessa operação, qual é a diferença entre a taxa de juro anunciada pelos bancos, o Santander, inclusive, está sendo bastante agressivo nesse momento com relação a esse mercado, e a CET ou a CET, o custo efetivo dessa operação. O que tem entre uma coisa e outra que faz o custo efetivo ser maior do que a taxa? Ótima pergunta, Fernando. A relação hoje, o mercado acaba divulgando muito a taxa do crédito imobiliário. E como o Rafael falou, é importante você estar comparando, fazendo o balizamento da CET, né, que é o custo efetivo total. E o que engloba esse custo efetivo total? Você tem a taxa de juros do crédito imobiliário, você tem os seguros, tá? São 2 tipos de seguro que você tem que estar avaliando, e o custo de avaliação do imóvel, tá? Então, essas informações são importantes e essas informações que vão estar dando o CT para você estar desenvolvendo e tomando a decisão para o crédito imobiliário. Além do CT, outro item importante é a condição, o prazo que vai estar feito o financiamento, que também é importante, Fernando. Tá, muito bem. Rafael, então agora vamos entrar mesmo na operação para que o nosso telespectador tenha ali o mapa da mina para conseguir comprar direitinho a casa financiada. Existe um valor mínimo ou ideal para a gente dar de entrada num financiamento imobiliário, Rafael? Não existe um valor mínimo, né, Fernando? Aí vem um pouco também do planejamento da família, né? A maior parte das linhas trabalha, principalmente nos grandes bancos, trabalha com 20% de entrada, né? Ou seja, o banco vai te financiar cerca de 80% do valor do imóvel, né? Dependendo do seu nível no banco, né, segmento, isso pode ter alguma variação, mas a grosso modo é 80%. Então você tem sempre que partir do princípio que você vai precisar de por volta de 20% para a entrada. Aí, óbvio, você tem que buscar os bancos, comparar, entender as ofertas que você vai ter, né? Como o Sandro comentou, ver o prazo que você está querendo fazer, não adianta comparar um banco num prazo e outro banco em outro prazo, né? Tudo tem que ser igual para você poder tomar uma decisão racional e, a partir daí, seguir com aquilo que foi a melhor opção de banco para você, né? A partir daí não tem segredo, é um pouco trabalhoso, né? A gente não tem tantos bancos assim atuando no setor, mas uma vez que você procurou bem, etc., tomou uma boa decisão, aí é seguir o processo, que é um pouquinho demorado e burocrático, são muitos documentos, né? Mas é a maior transação da sua vida, então vale a pena. Legal. Sandro, falando da renda, do salário das pessoas, assim como a gente acabou de falar sobre um valor mínimo ou ideal para uma entrada, existe algum valor mínimo ou exigido pelos bancos, máximo, na verdade, nesse caso seria, de comprometimento da renda ou, eventualmente, o ideal de comprometimento de renda? Fernando, a avaliação de um crédito imobiliário em relação à renda, nós aqui do Santander fazemos uma comprovação de renda até 35% da renda, né? Então, é essa avaliação que a gente está fazendo. Então, acho que é importante o cliente, quem for tomar esse crédito imobiliário, tendo esse planejamento financeiro, a gente vai estar fazendo análise de crédito dele, analisando até 35% do comprometimento da renda. E esse comprometimento da renda não é da renda individual. Você pode estar fazendo esse comprometimento da renda com outras pessoas e não necessita ter um grau de parentesco também. Tá, e aí, ainda, Sandro, então, já que a gente está falando de comprometimento de renda, como é que fica a situação de quem, por exemplo, é um empresário, é um PJ e não tem o tradicional contra-cheque ali para mostrar, né? Ou, como a gente diz aqui em São Paulo, o olerite. Como é que essas pessoas conseguem comprovar renda para a instituição financeira, Sandro? Bom, quem é um empresário, quem não tem o olerite, como você falou, Fernando, é importante, tem outros instrumentos para estar fazendo essa comprovação de renda, né? Você pode estar apresentando o imposto de renda da pessoa física, você pode estar apresentando o contrato de prestação de serviço da sua atividade, você pode estar apresentando o extrato bancário de um determinado período. Então, você não tem a necessidade, ou no caso dos clientes que não são assalariados com a apresentação do olerite, tem outras formas de estar apresentando essa renda, comprovando a renda, Fernando. Legal. E, Rafael, a gente falou de valores que a gente pode considerar como ideais ou
o mínimo exigido, ou eventualmente o máximo, né, no caso da renda. E sobre prazo? Tem muita operação de 30 anos. Existe alguma avaliação sobre esse horizonte? As pessoas ficam 30 anos penduradas ali no financiamento. Qual que é a tua avaliação, qual que é a tua percepção sobre isso? Quanto mais longo, melhor ou não necessariamente? Olha, na verdade, tudo depende do produto, né? No Brasil, em geral, você acaba fazendo o prazo mais longo, porque depois, se você vai fazendo pré-pagamentos ao longo do tempo, isso não gera problema nenhum, né? Existem outras linhas, e até fora do Brasil, aqui na Europa, por exemplo, que se você não pode pagar fora daquele prazo pré-definido, que não é o caso no Brasil. Então, em geral, as pessoas acabam fazendo esse horizonte mais longo, até para ter uma PMT um pouco melhor, que é o quanto você vai pagar de parcela mensalmente, né? E a partir daí, pô, sobrou um dinheiro, entrou um bônus, né? Vendeu um carro, vai lá e amortiza o financiamento, né? E isso deixa um fluxo um pouco mais suavizado para a família. Esse é o mais comum, né? As pessoas procurarem o prazo mais longo para terem a flexibilidade de pagar antes. Então, eu acho que até o Sandro é interessante ouvir dele, né? Mas os grandes bancos em geral, têm até um prazo médio de pagamento, apesar do crédito ser longo, que é menor que ele, né? Legal. Sandro, tem esse prazo médio? Apesar de as pessoas contratarem por algumas décadas, elas costumam pagar antes na carteira de vocês aí? Qual que é esse prazo médio de quitação? Fernando, que nem o Rafael falou, né? Hoje o financiamento imobiliário ele pode estar tomando um financiamento até 35 anos, aqui no caso do Santander, em outras instituições com até 30 anos tudo. E o que a gente vê é que tem um comportamento de uma parte da carteira, uma parte do cliente, que ele acaba amortizando com antecedência. Ele não chega até o final desse financiamento de 35 anos, tá? Então a gente pode estar falando que o prazo médio de parte da carteira acontece com 10 anos, 12 anos de amortização desse financiamento imobiliário, Fernando. Legal, olha, essa é uma questão bacana. O Sandro está falando da amortização, que nada mais é do que o tipo, você tem uma dívida de 100 mil ali com o banco do seu imóvel, e aí você recebeu um bônus, como disse o Rafael, vai no banco e paga ali, olha, quero pagar aqui 5 mil reais adiantados, quero pagar 10 mil reais adiantados, e aí você amortiza, você diminui a tua dívida e na parcela seguinte o teu juro já pode cair, porque a tua dívida diminui e aí você, então, passa a pagar menos juros nessa operação. Dá para fazer isso com o FGTS também, a gente vai falar de FGTS daqui a pouquinho. O Rafael falou aqui na Europa, a gente não falou, mas ele é um homem chique, está em Paris nesse momento. Sandro e eu, a gente está em São Paulo e ele está em Paris, mas entende do mercado imobiliário brasileiro. Rafael, você falou, a gente está falando de bancos, grandes bancos, mas existem fintechs, existem outras instituições que fornecem também financiamento imobiliário? Que tipo de casa eu posso bater a porta para comparar os juros também? Assim, tudo depende também, às vezes, do ativo que você está comprando, né? Tem muitas empresas que acabam tendo financiamento no balanço, então você financia diretamente com a empresa que construiu o prédio ou fez os lotes, né? Isso é uma parte do mercado. O que está se desenvolvendo muito, acho que até com essa estrutura de juros agora, a gente está vendo uma entrada muito grande de algumas fintechs no setor, inclusive fintechs de fora do Brasil, que esse mercado começou a chamar a atenção delas agora, né, para entrar no Brasil, exatamente para atuar no crédito imobiliário, porque a gente está numa estrutura de juros que está começando a ficar muito próximo que você consegue fazer e ter um pouco de concorrência com as linhas dos bancos, do Sandro e dos outros grandes bancos, que tem hoje a maior parte do mercado no Brasil, né? Então, tem sim opções que estão surgindo, tem até alguns bancos de segunda linha que estão entrando mais forte no crédito imobiliário, com outros tipos de produto, né? Porém, ainda fica aquela questão, bom, eu estou fazendo um crédito que ele é indexado IPCA, por exemplo, né? Ou seja, ele é reajustado pela inflação, ou eu estou fazendo um crédito que é indexado pela TR, né? Então, eu não posso comparar, às vezes as pessoas entram num erro de comparar duas coisas que não são comparáveis, né? Poxa, mas ali é 5%. Tudo bem, mas você está correndo o risco da variação da inflação ao longo do tempo. Aqui no outro é 7, é 6,99, porém você está correndo o risco, né, da variação da TR, que hoje está praticamente zero e varia muito menos, historicamente, do que a inflação, né? Então tem que ter esse cuidado, mas várias opções estão surgindo e surgirão outras nos próximos meses, tá? Com todo esse cenário. Está fazendo mais sentido o mercado de capitais entrar no mercado imobiliário nesse momento. Então,
Agora a gente vai para um ponto importante da nossa conversa. Rafael já deu um spoiler aí dessa história, porque a partir do momento em que você decide comprar uma casa financiada, existem dois caminhos. Ou você financia atrelado ao TR, como o Rafael mencionou, ou agora no Brasil existem a possibilidade de financiar ao IPCA. São duas grandes maneiras, modalidades, que o Sandro vai nos explicar aqui as diferenças. Vamos lá, Fernando. Acho que é importante, além de colocar as diferenças, o que significa TR e o que significa IPCA. TR é a taxa referência, tá? Ela foi criada na década de 90 para estar acompanhando, para estar verificando toda essa indexação da inflação. E no momento seguinte foi substituída pela Selic. O IPCA é o índice de preço ao consumidor, ele está atrelado diretamente com a inflação. O comportamento da TR é um comportamento mais constante, é um comportamento mais, podemos falar assim, previsível. E a gente pode estar verificando que nos últimos 2 anos ele teve um número de 0, tá? Então foi uma taxa que apresentou um valor de 0 percentual. No caso do IPCA, ele é um indexador, como podemos estar falando assim, ele é mais volátil, ele vai de acordo com a situação da inflação, de acordo com o cenário, tá? Então ele é menos previsível em relação à TR. Tá? Falando de um financiamento imobiliário, que nós estamos falando de um prazo longo de 30 anos, a decisão que você tem que verificar é se você quer tomar um financiamento imobiliário onde vai ter uma volatilidade, uma possibilidade de volatilidade maior nesse período ou algo mais constante. Tá? Então, essa é a decisão que tem que ser tomada na hora de avaliar se vai para um contrato de TR ou vai para um contrato de IPCA. Olha, então essa é uma dica de ouro aí para entender e escolher com sabedoria. São duas variáveis muito diferentes e, como o Rafael mencionou, você não pode necessariamente comparar, porque há uma variável aí que foge dessa comparação. Não dá para falar que, olha, aqui eu estou pagando uma CET de CET de 6 versus 4 aqui, porque os riscos são diferentes, porque a gente está falando de duas operações completamente diferentes. Então, Rafael, fala um pouco dos riscos relacionados a essas duas operações, a relacionada à inflação, a IPCA, e a relacionada à TR. Quais são os riscos que o cliente passa a estar exposto ao decidir por um caminho ou pelo outro? Fernando, acho que até puxando o comentário, né, do Sandro, o que é muito legal, assim, que a gente tem que pensar faz sentido, então, dado que eu tenho um pouco mais de risco aí, né, que eu acho que a palavra foi perfeita, volatilidade, né, que é risco, né, faz sentido, será que eu fazer IPCA? Pode fazer, né? Se eu tenho um prazo, de repente, bom, eu vou financiar aqui, mas eu tenho dinheiro guardado, está em aplicações, se de repente a gente passa por algum momento econômico difícil, que possa subir muito a inflação, eu consigo amortizar, né? Volta aquele início da nossa conversa sobre o planejamento da família para aquisição imobiliária, né? Então, se eu tenho uma situação, né, onde eu tenho um pouco mais de controle dentro do que pode acontecer, pode fazer bastante sentido eu escolher por uma taxa que seja, né, um crédito indexado à IPCA, correr um pouco desse risco, pagar um pouco menos de juros, né, e eventualmente quitar esse financiamento ou amortizar o financiamento ao longo do tempo. Na TR, você vai pagar um pouquinho mais caro, porém tem uma previsibilidade maior, né? Você tem menos risco ali de que tenham grandes variações, né, no ajuste da dívida que você está tomando. E como a gente falou no início, como essa é a maior transação financeira da família, tem que planejar, tem que se preparar, entender, tirar todas as dúvidas e aí sim tomar a ação de fazer o crédito, né? Essa volatilidade que eles estão falando aí é o sobe e desce da inflação. Recentemente, a gente teve inflação de mais de 10% num ano. Então, isso quer dizer que sua dívida vai crescer 10% em um ano. Então, isso é importante, porque uma coisa é quando você compra um celular, né, que custa R$1.000, R$2.000, R$5.000. Outra coisa é quando você compra uma casa, que são algumas centenas de milhares de reais, e isso faz uma baita diferença. Sandro, diante dessas duas hipóteses aí, como o mercado tem se comportado? O pessoal tem preferido a segurança e a previsibilidade da TR ou tem muita gente indo para as operações do IPCA?
Fernando, a proposta do crédito imobiliário ao IPCA, ele é uma proposta recente, tá? Então, está tendo um movimento para IPCA, mas a gente pode estar afirmando que o volume mais relevante de transação no crédito imobiliário é atrelado ao ATR, tá? Uma pela previsibilidade em termos de tomada de decisão de algo que é a longo prazo e outro, evidentemente, é a taxa de crédito imobiliário que está mais disseminada, que tem mais o conhecimento de longa data, tá? Então, isso que a gente pode estar afirmando. Hoje, a TR, o crédito imobiliário atrelado à TR, ele tem mais abrangência a tudo, e o IPCA, como foi uma proposta recente sendo desenvolvida, a gente está acompanhando como que está sendo essa tomada de decisão, a conversão dessa nova proposta. O Santander tem essa operação? A Caixa foi a primeira instituição que lançou isso, né? O Santander tem? Não, a gente oferece o crédito imobiliário atrelado à TR, tá? A gente considera que essa é a melhor estrutura. Tá. Então, Rafael, para o nosso telespectador que decidiu, fez as continhas ali e está seguro, não teme a volatilidade, quer fazer uma operação mais curta e optar pela operação, pelo financiamento relacionado à inflação, relacionada ao IPCA. Uma dica seria fazer essa reserva de emergência que você mencionou e atrelar boa parte dela, uma parte expressiva dela, a Tesouro IPCA, por exemplo. Aí você faz um hedge aí nessa operação? Pode ser, né? Eu acho que é engraçado porque essa sua questão, a gente volta até a uma das discussões do início, né? Bom, eu vou lá e posso amortizar. Tem que fazer conta, né? Às vezes a gente vê gente que está lá, não, ganhei meu bônus aqui, vou amortizar. Mas espera aí, a sua taxa de alocação desse valor que você ganhou, dos investimentos que você tem, é melhor do que o que você está pagando de juros. De repente, vale a pena você carregar, né, essa dívida por mais tempo. Então, tem que pensar, né? Tem que fazer conta, olhar com cuidado. Agora, do outro lado do IPCA, o que é interessante a gente ver é que é uma ferramenta, né? Exatamente como o Sandro comentou, né? A Caixa introduziu isso aí no mercado bancário dos grandes bancos, né? Porém, o financiamento IPCA via fundos de investimento, via as próprias incorporadoras ou loteamentos, isso já existe há bastante tempo, até porque você precisa que esses créditos cheguem no mercado financeiro para que tenha mais capital entrando, né? Até esse é o tipo de estrutura que a gente está vendo crescer muito agora e não uma oferta via mercado de capitais de crédito para TR, por exemplo, né? Que não faria sentido para investidores. Porém, do ponto de vista do tomador de decisão, tem que olhar, tem que fazer conta, tem que tomar uma decisão racional, que nem você falou no início, né? Então, por exemplo, se eu estou lá apertado, né? Eu estou nos 35% lá de endividamento que eu vou poder tomar do Sandro, né? Não tenho mais dinheiro guardado, coloquei tudo na minha casa e o que sobrou, vou gastar em imóveis? Bom, é melhor você fazer um crédito com TR do que IPCA, né? Porque você vai ficar extremamente exposto às variações que podem acontecer nos anos para frente e, de novo, né? Assim como o Sandro falou, é longo prazo, é 20, 30 anos de dívida. Essa é uma dica de ouro, hein, que o Rafael deu. É um bom jeito de escolher aí. Se você tiver um pouquinho mais de fôlego, aí você pode até começar a cogitar fazer o financiamento atrelado a preço, mas se você está raspando o tacho das suas economias, aí talvez seja melhor ir pelo bom e velho caminho da previsibilidade. Falando em raspar tacho, Sandro, conta um pouquinho como é que as pessoas conseguem usar o FGTS para quem tem emprego com carteira assinada e tem FGTS, em quais situações a pessoa consegue usar o FGTS? Fernando, a utilização do FGTS tem alguns critérios, né? O principal critério, você pode estar utilizando o FGTS para imóveis de um valor até R$1.500.000. Esse é o valor limite para estar utilizando o FGTS, além de outros critérios, tá? E ele pode estar utilizando o FGTS para a compra do imóvel, como ele pode estar utilizando o FGTS para estar reduzindo as parcelas, reduzindo o saldo devedor, tá? Então, ele tem algumas características importantes, você está reduzindo o seu financiamento imobiliário através da utilização do FGTS, mas é muito importante ele estar verificando essas características do FGTS, tá? Ele não pode ter um crédito imobiliário para tomar outro crédito imobiliário com a utilização do FGTS, o valor do imóvel, que nem eu te falei, ele tem um limite
limite para ser utilizado no valor do imóvel. Então, é importante ele estar ciente desses critérios para poder tomar a decisão e avaliar a utilização da FGTS. Legal, muito bem. Eu estou conversando aqui com dois feras no assunto financiamento imobiliário, Rafael Sasso, que é cofundador do Melhor Taxa, que é uma plataforma de comparação de taxas imobiliárias, e também com Sandro Gamba, que é diretor de negócios imobiliários do Santander Brasil. Rafael, a gente tem agora no mercado brasileiro uma hipótese que não existia há 10, 15 anos atrás, que é a portabilidade. Explica para a gente o que é isso e como as pessoas podem ganhar dinheiro com isso efetivamente. Bom, vamos lá. Então, a portabilidade no Brasil, como você comentou, né? A gente já tinha portabilidade para outros tipos de crédito, tá? Para o crédito imobiliário, né? Ela foi criada e aí a Selic subiu muito, então não fazia sentido naquele momento, né? Você portar, porque o crédito estava caro. Porém, desde que a taxa começou a cair de maneira mais forte, né? Começou a fazer sentido você portar. Você tem um estoque muito grande de pessoas. Tem até uma pesquisa do Banco Central que mostrou que tem mais de 570 mil famílias dentro do sistema financeiro pagando taxas acima de 10% ao ano, tá? E no seu crédito imobiliário, sendo que a gente está numa situação totalmente diferente. Então, o que é o portar o crédito? Eu tenho lá meu crédito, nesse exemplo, de 10% ao ano, e eu porto ele para outro banco, né? Mantendo prazo, eu não posso mexer, tá? Diferentemente de em outros locais. A nossa modalidade de portabilidade hoje, você não pode mexer em prazo, não pode mexer em nada, mas eu troco para outro banco que tem taxas, né? Que eu vou chegar numa CET ali melhor. Ou o banco me retém, que é algo também muito comum. Quando você fala que você vai portar, que você está com uma outra proposta, o banco acaba te fazendo uma proposta de retenção. Como existem alguns custos envolvidos na transação de portabilidade, muitas vezes isso acaba valendo bastante a pena. A diferença é grande, né? Lá na Melhor Taxa a gente chegou a fazer portabilidades que deram mais de R$2.000 de diferença de parcela, né? Então, pode ser bem importante para o teu budget aí da família olhar essas operações dependendo da taxa que você está pagando. Então, como, R$2.000, né? Ninguém quer rasgar R$2.000. Explica pra gente, Rafael. Então, se eu tenho um financiamento com juro, por exemplo, dessas famílias aí que tem financiamento com juro de 10% ou mais até por ano, como é que eu faço? Eu entro em comparadores, eu bato na porta lá do meu gerente do banco, vou atrás de outras instituições financeiras para entender quanto eles pagariam. Como que é feito essa transação? Uma plataforma como a tua faz esse trabalho, né? E a partir desse momento que eu percebo que o Banco A me oferece um juro menor, como é que eu faço efetivamente esse caminho de mudar de um banco para o outro? A grosso modo, o processo é muito parecido com o crédito novo, sendo que a gente tem essa parte inicial, tá? De você poder buscar, né? Ou seja, entender onde está meu crédito hoje, quanto eu estou pagando, quanto tem de saldo, né? Quanto que eu teria que portar, buscar opções nesses outros bancos, né? Então, você pode usar um comparador que vai fazer isso para você, ou ir diretamente nos bancos, ter essas opções, e em algum momento você vai ter que falar com o seu banco para poder pedir um documento, né? Que vai ter o teu saldo exato, para os outros bancos poderem entender, né? Como que vai andar esse seu processo. Nesse momento, o banco vai tentar te reter, quase sempre é isso que acontece, né? Acaba acontecendo uma negociação. Mas essa parte inicial é bem simples. Se você trocar de banco, aí existe um processo muito parecido com o do crédito normal, né? Avaliação de imóvel, né? Tem uma série de outras questões ali de esteira de análise, jurídica, é um processo comum e demora um pouquinho também. Sandro, você falou que entre a diferença do juro e do custo efetivo total, existem algumas coisas, entre elas você citou o seguro. Esse seguro é para quê e por que a idade acaba influenciando nessa conta? Fernando, são dois tipos de seguro que você tem que, por lei, você tem que estar adquirindo no momento do crédito imobiliário, tá? Nós estamos falando do seguro do morte e invalidez permanente e nós estamos falando do seguro danos físicos do imóvel, tá? Então, esses dois seguros, evidentemente, dependendo da sua situação, da idade, do momento que você está, ele vai estar variando, tá? Então,
Por essa razão, é muito importante você estar avaliando a CT, porque a CT ela contempla a taxa de juros mais esses dois seguros, tá? O seguro de morte e invalidez permanente e o de danos em relação ao imóvel, tá? Então, é importante estar avaliando isso aí, que vai de acordo com a sua situação, de acordo com o seu momento de vida. No caso da portabilidade, o Rafael colocou bem essa migração, esse processo. Toda vez que você inicia a portabilidade, você vai ter esses custos novamente, tá? Se você for estar migrando para outro banco, vai ser avaliado também novos seguros, a avaliação do imóvel também. Então, é importante, na portabilidade, não só avaliar a taxa de juros, mas na migração, na saída para outro banco, você vai estar incorrendo com essas novas despesas. Esses custos que a gente está citando aí, Sandro, eles podem ser incluídos no próprio financiamento? Por exemplo, tem custos de cartório, esse tipo de coisa. O banco pode financiar junto nessa história toda? Ótima pergunta, Fernando. Você tem, além desses custos atrelados ao CT, você tem os custos de cartório e o ITBI, né, que é o Imposto de Transmissão de Bens, né? Então, essa despesa adicional numa transação imobiliária, caso o cliente queira, ele pode estar solicitando o financiamento dessas despesas. Então, ela pode estar incorporando ao financiamento imobiliário do imóvel. Legal. Rafael, a gente está chegando perto do fim do programa aqui, mas eu queria te ouvir sobre as ciladas em financiamento imobiliário. O que as pessoas precisam evitar, fugir? Que tipo de problema a gente pode ter num financiamento imobiliário? Na verdade, assim, o processo ele é um pouquinho chato ainda, né? A gente está no processo aí, a equipe do Sandro, dos bancos está trabalhando bastante para conseguir desenvolver tudo que precisa para tornar esse processo um pouco mais tecnológico, mais rápido, né? Mas ele ainda é bastante moroso, depende de cartórios, etc. Então, assim, no processo de procura, né? Ele é um pouco estressante para a família, mas você tem que comparar, tem que olhar no detalhe. Então, às vezes, aqui não, está mais barato, tudo, mas para fazer aqui você tem que ter o cartão tal, e aí tem o pacote da conta, e mais o teu salário, e aí quando você vê, né? Na verdade, aquilo que parecia que estava ficando mais barato acaba ficando bem mais caro, tá? A gente vê muito isso, né? Então, às vezes, por isso que a gente sempre fala, né? Mas qual é o melhor banco? Não tem o melhor banco, né? Tem que ver a melhor proposta para você, para o seu caso, para o seu segmento, né? Então, às vezes, aquele que está parecendo ser o mais barato não é por esses motivos que eu acabei de listar, né? Você tem que olhar tudo no detalhe, quais vão ser os custos, e lembrar, porque se no final você tem que pagar ali, por exemplo, R$100 a mais por mês de conta, mais R$1.600 de cartão, isso, na verdade, são custos que estão dentro desse crédito que você está fazendo, né? São pagamentos a mais que você está se engajando. E tem que dar uma olhada nos contratos, porque alguns contratos, algumas vezes, atrelam produtos. Então, se você sair do produto, ou se você trocar de segmento, né? Ou se você tirar um investimento, você perde aquela taxa, muda. Tem que fazer com cuidado, né? Tem que comparar bem, tem que entender bem, tirar todas as dúvidas e tomar essa decisão de uma maneira bem tranquila e racional. Legal. Rafael, em 30 segundos, qual que é, então, a tua dica final para as pessoas que querem comprar uma casa própria, Rafael? Usem os comparadores. É uma questão cultural, o mundo inteiro usa, no Brasil tem poucos ainda, mas tem mais sendo desenvolvidos. Usem os comparadores, eles estão aí realmente para ajudar as pessoas a tomarem a melhor decisão. Sandro, rapidinho, para terminar, em 30 segundos, a sua dica de ouro para quem está interessado no financiamento imobiliário. Fernando, a oportunidade de adquirir um imóvel hoje é muito positiva através do crédito imobiliário, tá? Então, acho que a dica aqui é você estar comparando, estar avaliando o CET do crédito imobiliário, tá? Isso é fundamental para você tomar a decisão, tá? E estar sempre próximo das instituições que podem te dar todo esse suporte e estar dando essa segurança necessária. Muito bem, olha, você, depois desse programa, pode ir correndo comprar o imóvel, que todas as dicas foram dadas aqui pelo Rafael Sasso, que é cofundador da plataforma Melhor Taxa, e também por Sandro Gamba, que é diretor de negócios imobiliários do Santander. Meu muito obrigado aos dois pela ótima conversa hoje. E para você rever todos os nossos programas, é só acessar cnnbrasilbusiness.com.br. Você encontra este e todas as outras edições do Carteira Inteligente, que também está em formato podcast em todos os principais agregadores
de podcast. A gente volta na próxima semana, sempre para tirar as suas dúvidas sobre investimentos e finanças pessoais. Fique ligado e até lá!